Bem-vindos a uma conversa sem filtros e sem pudores. Um podcast de Lúcia Correia e Abdel Camará. Muito bem-vindo e muito bem-vinda a este que será o primeiro episódio de uma série que vamos fazer enquanto casal, eu e a Lúcia. Um podcast que já nos foi pedido há algum tempo e hoje estamos aqui para dar o pontapé de saída, então trazermos conteúdos relacionados com como é que é relacionar ah, vivendo no estrangeiro, com as nossas filhas, enfim. Esta série de podcast nós vamos tocar vários temas e temas esses que até podem ser um bocado picantes, portanto fica aí desse lado. E este é o nosso primeiro desta série. Então, antes de mais, muito bem-vinda, Lúcia Correia. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Claro que foste obrigado a estar aqui quase. Mas hoje vamos fazer aqui um bocado de uma conversa interessante. Mas antes de mais, diz aí ao nosso público que nos está a ver quem tu és e de onde vens. A sério? Tenho que começar por aí? Sim. Ok, meu nome é Lúcia Correia. Venho de onde? Venho de Inglaterra, mas nasci em Portugal. E nós somos um casal, para quem ainda não sabe, não é? Somos um casal e temos 3 filhas. E vamos partilhar com vocês um bocado a nossa experiência, por assim dizer, não é? Os nossos desafios, as nossas vitórias, derrotas algumas, não derrotas, aprendizagens. Mas pronto, cá estamos para isso. E queres saber mais alguma coisa sobre mim, Abel? Sim, vou querer saber algumas coisas, tenho algumas perguntas para ti. Mas antes de nós começarmos, para dizer que algumas das perguntas que eu tenho aqui, a Lúcia não sabe que eu tenho as perguntas, como é evidente. Ui. Ahm, A Lúcia não sabe muita coisa, senão não cá estava. sim. E então a ideia é que algumas dessas perguntas nós vamos aqui trazer, que vamos também responder de uma forma genuína. Mas antes de mais, o pontapé de saída está dado. Eu queria era perceber uma coisa que é muito da parte dos ouvintes, das pessoas que nos estão a ver, que são as curiosidades que elas têm. Ah, por exemplo, a nossa história de como é que nós nos conhecemos. Ui, outra vez? Queres assunto? Sim, porque não? Como é que a gente se conheceu e como é que nós chegamos até aqui? É uma longa história. É uma longa história. Sim, Quantos anos? mais de 10. Ui, mais 10, tu sabes. Eu sei, sim. Eu também sei, é verdade. Mais 10 anos desta aventura, desta jornada, como eu lhe chamo. E tudo começou porque o Abdel resolveu ir à minha loja trocar uma mala que ele até hoje tem. Mentira, já não tem, deitámos fora o ano passado. Mas ele queria muito trocar uma mala, não é? Foi a desculpa que ele deu. Veio lá à loja vir-me. Por acaso essa não é verdade. Não é a versão verdadeira. A versão verdadeira é que a Lúcia já me via, já me conhecia. Aliás, conheceu-me de noite e obviamente que não tirava os olhos de mim. Mas conta a verdade. Essa é a verdade. Não, tens que repor a verdade. Não, essa é a verdade. Que tu eras grande minha fã Nada. e depois de alguns dias, pá, um primo meu que nós estávamos sempre juntos, o Wilson, uma vez disse-me: Olha, Eu vou começar já a aquela, apertar a bola anti-stress. aquela, Porque aquela. isto não é verdade. Não é verdade como? Ah, tudo começou porque tu foste lá à loja. Não, isso foi depois. Ok, depois de quê? Então, depois de ele ter-te visto lá na loja, Hum, tu trabalhavas na Aldo na altura, Ele era olheiro então. do Almada O Fórum. Wilson era olheiro. Não, ele depois disse-me assim: Olha, olha, vi aquela mulher que estava-te sempre a controlar um olhando. Sempre a olhar para ti, sempre a ver-te. Ela trabalha naquela loja. E disse: Pá, pronto, eu tenho uma mala para trocar, deixa-me ir lá. Mala essa que ele nunca trocou. Fica aqui ponto assente, não é? Que ele nunca trocou Porque não havia nada para trocar nessa altura. Então vamos começar pela verdade. Começa pela verdade. O Wilson era o teu olheiro. Tu mandaste o teu olheiro à loja e depois Não. foste lá tu. Eu não mandei nada nem ninguém. E ele viu-te e entretanto disse-me que tu trabalhavas ali. E eu fui lá ver. E entretanto, quando eu lá cheguei nesse dia, Sim. e essa é a história, Ok. tu paraste, basicamente, não é? Largaste quase a tua loja para vir falar comigo. Então assume, tens que assumir a tua parte. Não, temos é que contar a história como ela foi, não é? Então vá, vamos lá. Tens que dar o contexto aqui às pessoas, senão as pessoas não vão perceber como é que eu larguei a loja e fui ter contigo. Tu entraste na loja a meia hora do fecho, acho eu. Acho que era meia hora do fecho. E já estava tudo feito, só faltávamos de limpar o chão e Uhum. qualquer coisa. Claro. E tu entraste na loja, claro que eu vi
um homem bem apresentável, com uma cara que já me era familiar, Claro que não te era é? familiar. Wait, uma cara que já me era familiar, claro que aproximei para perceber se a pessoa precisava de ajuda. À qual a pessoa disse: Ah, eu tenho uma mala para trocar, sabes? Mala hoje que até hoje nunca foi trocada, gente. Ahm, e pronto, e vim aqui para saber e tudo mais. Isto é verdade, até a mosca está aqui Os moscas hoje. a participar na nossa conversa, não é? E então, a partir daí, claro, eu senti uma química, senti empatia. É óbvio que Não resististe? Eu entendo. Essa é a parte que tu dizes. A empatia e eu não química. resisti. Não é questão de não resistir, mas com uma pessoa que é elegante, é bem falante, cheira bem, entra na loja e está ali a derreter-se para ti, não é? É claro que eu vou notar. E então, a Ok. minha mãe sempre me disse: agarra as oportunidades. Ah, ok, está certo. Muito bem, então, e assim começou a nossa história. Bem, not quite, porque depois disso, nessa altura era próximo, eu lembro-me bem que era próximo do teu aniversário, e Hum, eu lembro-me que nesse dia, nesse primeiro dia, convidaste-me para o teu aniversário, ao qual tu foste. ao qual eu fui, claro, quando sou convidado vou. Ah, ok. Sempre que és convidado vais para tudo? Não, depende das Ah, depende do circunstâncias, quê? depende das Quais circunstâncias circunstâncias? e das pessoas que convidam também, não é? Ah, ok. E Boa. então, e Então não então foste lá a cair de paraquedas. Não, claro que não. Repara, eu cheguei à tua loja e quando vi, de facto, a descrição que o meu primo tinha dado, pá, batia certo. Portanto, era aquela mulher linda e maravilhosa que eu cheguei e vi. Ah, ok. Muito charmosa. Hum. E claro que quando eu cheguei lá e vi, disse: qualquer coisa aqui pode acontecer, de facto, com esta mulher. E então foi assim a nossa jornada. E então lembro-me perfeitamente de, no fim de semana, que era o teu aniversário, de eu Sim. não estar cá, ou sexta-feira antes, uma coisa assim, Uhum. quando eu estava no Porto, e ainda assim Fizeste questão de vir. fiz um esforço, fiz um esforço grande Uhum. para poder estar presente na festa de aniversário aqui da senhora. Uhum. Ahm, Ganhaste alguns pontos nesse dia, confesso. Porquê? Por ter ido? Claro. Ah, ok, cool. E então, e começou assim, começamos a conhecer um bocadinho mais. Ahm, e aos poucos fomos-nos conhecendo mais e fui-me interessando também cada vez mais. Eu Uhum. acho que foi mútuo, digo eu. E Pela menina mimada, podes dizer. pela menina mimada que tu és, sim, sim, completamente. E entretanto foi essa a nossa jornada, nós começamos a Começou conhecer. assim, é verdade. Então, eh, e nessa altura, e nessa altura que nós estávamos a conhecer, deu-se um processo, porque eu lembro-me perfeitamente que eu nessa altura ainda estava numa relação. Ah, boa! Hoje é dia de ponto nos is. Eu ainda estava numa relação quando nós nos conhecemos. Sim, verdade. E quando nos fomos conhecendo. E eu Há que eu cada. te disse, vai resolver a tua vida e depois volta. Sim, é verdade. É o que tu me disseste que eu tinha que resolver primeiro a minha situação e depois voltar. E eu acho que dependendo da fase, e isto que acontece muito com muitas pessoas, Uhum. nós às vezes julgamos muito as pessoas por ai, como é que é possível esta pessoa estava numa relação e agora largou e foi. Eu acho que tem muito a ver com o estado das relações que as pessoas Uhum. estão e, e obviamente que as pessoas que outras vão conhecendo. Por exemplo, no meu caso em particular, e esta é uma das questões que colocam, que é, no meu caso em particular, sim senhora, estava numa relação e nessa minha relação as coisas não estavam muito bem. Aliás, porque se tivesse tudo muito bem da minha parte, Uhum. ah, provavelmente não estaria aberto Há uma Lúcia Correia. a uma Lúcia Correia. É verdade. E então foi isso, foi nessa altura que se deu, nós começamos a conhecer, começamos a encontrar, ahm, e quando isso aconteceu, tive que ir resolver a minha situação para nós então podermos Claro. ter uma relação. Então, cortando aqui um bocado a longa história, passados 11 anos, estamos aqui É hoje verdade. pela primeira vez a falar, não só disto, mas de outras coisas também que iremos falar. Então, outra questão que eu tenho para ti era, ahm, quando tu me conheceste, Ui, gosto. isto foi uma das questões que até que nos foi feito no Instagram. Como é que tu soubeste Hum. que eu seria o tal? Bem, hum,
há aquela empatia muito grande do início, não é? Que Hum. se ouve muitas coisas em comum, porque tu tinhas um curso de paraquedismo e eu tinha-te dito logo que eu queria muito saltar de avião. Eu jogava handball e tu tinhas dito que jogaste handball. Havia ali muita coisa em comum que eu olhava e dizia assim: não pode ser, também não pode ser, tudo o que eu gosto numa pessoa não pode ser, não é? Mas essa história do tal não é bem assim, não é? Porque tu tens vindo a ser o tal todos os dias, Hum. tu és o tal. Todos os anos que passam, eu tenho mais a certeza. Ou seja, não é aquela coisa de olhar para a pessoa e dizer: ah, és tu. Não, tens vindo a ser tu. És tu todos os anos, és tu todos os dias, ahm, pelas coisas que vamos vivendo e as coisas que vamos ultrapassando, pela nossa jornada, nas filhas, o relacionamento com elas, o pai maravilhoso que tu és, o marido chato que tu és, não é? Essa história do tal, para mim, é perceber que a pessoa assim realmente tem a química e é. Tu vês-te com essa pessoa e sentes-te à vontade com essa pessoa, mas acima de tudo é o dia a dia, é aquilo que nós temos vindo a construir que faz com que eu pense que tu sejas o tal. Eu concordo contigo. Eu acho que não existe o tal à primeira vista. Eu acho que o que Hum, acontece nas relações é o que as tal vai-se pessoas, construindo. exatamente, as pessoas conhecem-se, têm Uhum, uma química, têm interesses comuns. Normalmente, nas relações, aquilo que atrai numa fase inicial é os opostos, mas depois mais para a frente os opostos começam a criar fricções, uhum, as pessoas começam a descobrir as suas diferenças, hum, mas ser o tal ou a tal, eu acho que é isso, concordo contigo, eu acho que é um processo que se vai construindo. uhum. A minha questão para ti é, quais é que são os maiores desafios de seres a minha mulher? Para dizer tudo? Podes dizer tudo. Ok, vamos lá. Não, não há, por acaso não há muito. Há alguns desafios, porque tu és uma pessoa muito organizada e tens um OCD muito grande com as coisas no sítio. E quando nós temos 3 filhas, não é fácil ter as coisas no sítio, porque o senhor Abdel Camará, gente, ele tem um OCD com a arrumação. Eu não tenho OCD nenhum, aliás, não sou desorganizada, mas aos olhos Explica, dele eu explica sou. lá aos nossos ouvintes a OCD, estás a referir-te ao quê? Ok, as coisas no sítio certo, ou seja, esta caneca se está aqui assim, se amanhã ela estiver assim, ela está desarrumada, ela tem que estar assim, certo? O roupeiro, as camisas têm que ser por cores, as calças também têm assim uma disposição certa, se não estiverem dobradas naquele sítio, estão desarrumadas, não é, meu amor? É verdade. E então, pronto, um dos maiores desafios tem sido esse. Tem sido a organização, mas também tens-te adaptado bastante e tens mudado, porque antes a tua cara mudava. Antes ele entrava em casa. Se houvessem coisas desarrumadas, a cara dele mudava. Mas pronto. Mas fora isso, do teu OCD, tu és uma pessoa. Também tem sido. É uma jornada e temos vindo a adaptar-nos um ao outro. Ahm, mas o facto dele ser um bocadinho, não é frio, mas muito racional. No princípio eras bastante racional. Em certas coisas fazia-me um bocado de confusão, mas este homem não te mostra ciúmes, ele não tem ciúmes, ele não gosta de mim, não tem ciúmes, não é? Fazia-me um bocado de confusão, mas depois perceber que faz parte da tua personalidade e que tens vindo a melhorar entre aspas nesse aspecto, não é? Outro desafio, sei lá, não podemos tomar banho juntos, porque ele toma banho de água fria e eu não consigo tomar banho de água fria. Ok. Isso é um desafio. Sim. Isso é um desafio enorme, não é? Yeah, 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 Mas yeah. fora de brincadeiras, ahm, não há assim muitos desafios, meu amor. Tu és uma pessoa fácil de lidar. Não, diz a verdade, não sou não. Então, sim, claro que sim. Eu sou uma pessoa muito exigente. Eu acho que isso Hum, também é uma das coisas que cria algumas fricções entre nós, por eu ser muito exigente, ser muito focado numa coisa, hum, e tu és uma pessoa mais leve nesse aspecto, não, sim, não és tão, sei lá, tão focada nesse aspecto, obcecada. ou obcecada com certas coisas como eu sou, Uhum, confesso. E a questão da arrumação, assim, é verdade. Eu tive uma dupla
Educação militar. Uma dupla educação militar. Yeah, acho que é isso. Para já, a minha mãe em casa, desde muito miúdos, incutiu-nos certas regras, certas formas de estar. Há esta questão da arrumação, da limpeza, não sei o quê. Portanto, o facto de eu muito cedo ter aprendido com a minha mãe a arrumar e a cuidar da casa, Uhum. muito cedo. Aos 8, 9, 10 anos eu já cuidava de muitas coisas, eu e o meu irmão mais velho. E então isso foi fazendo parte de mim. E depois o Uhum. facto de ter crescido numa escola militar, em que voltamos à mesma, portanto eu tinha que ser muito, muito disciplinado, o rigor, aquelas Uhum. questões todas. E eu acho que acabo por continuar a ser muito essa pessoa. Sim, mas tudo é que é demais. Tudo que é demais faz mal. É. E eu acho que eu confesso que o meu maior desafio é tentar criar esse equilíbrio, porque a verdade é esta: quando nós começamos a viver juntos, pela primeira vez, Meu Deus. há várias histórias de nós termos começado a viver juntos. Ahm, Histórias incríveis. Incríveis. Dá para outro podcast. Que davam para um outro. Não, aqui vamos conseguir partilhar algumas dessas histórias. Então, a primeira vez que nós vimos juntos foi de facto quando fomos para a Inglaterra, porque em Portugal nós namorávamos Uhum. e entretanto, pouco tempo depois de nós começarmos a namorar, foi na altura que se deu a situação drástica no momento da minha vida Uhum. profissional, foi quando eu fui despedido da Mercedes. E quando eu fui despedido da Mercedes, eu decidi que queria emigrar. Uhum. E nós estávamos numa fase muito embrionária da nossa relação. E isso era uma situação que poderia quebrar ou Uhum. não a nossa relação, sendo que tu vives ou vivias Com os meus com os teus pais. pais. E eu não, eu sempre fui muito independente, sempre vivi Uhum. sozinho. Aliás, nessa altura já vivi com os meus irmãos mais novos que eu tomava conta, no sentido de ser o encarregado de educação deles. Mas portanto, a minha decisão de ir para a Inglaterra ou ajudava ou quebrava um pouco aqui a nossa relação, porque Uhum. para já seria a primeira vez que tu estarias a sair de casa. Yeah. Exatamente. E depois perceber, nós não sabermos toda esta dinâmica e como é que seria, Uhum. porque uma das coisas que acontece muito com os casais é Não, vamos que contar que tu foste lá à vamos. casa pedir a minha mão. É claro que foi, meu. Um homem, conta lá essa história, um homem sério. Se nós vamos emigrar, a questão aqui é esta, é que nós tínhamos decidido não. Eu fui despedido, eu disse que não queria ficar cá. Uhum. Tu na altura tinhas trabalho, E um bom trabalho. e tinhas um bom trabalho. Aliás, nessa altura, sejamos sinceros, tu ganhavas muito mais do que eu. Sim. Portanto, eu na altura na Mercedes, quando eu trabalhava, como trabalhava nas vendas, aquilo era muito mau, tanto que fui despedido porque obviamente eu não vendia bem. E muitos das minhas contas eram suportadas por ti. Uhum. Nessa fase inicial, e ainda nem sequer vivíamos juntos, É que verdade. foi também mais Uhum. uma prova de que talvez esta mulher é a pessoa, porque estamos a partilhar. Então começamos a partilhar. Mas eu lembro-me que tu, numa fase inicial, não eras muito dada à partilha, porque. Sim, Sério? sim, a sério. Não eras Oh, muito dada às really? partilhas. Sim, não eras. Hum. Não. Relembra-me lá isso. E então, não vou relembrar, mas e então, Porquê? ah, mas muito rapidamente eu acho que criamos ali uma dinâmica e tu apoiaste-me muito financeiramente nessa altura, uma fase Desde cedo eu embrionária. senti que juntos éramos mais fortes. E apoiaste-me muito nessa fase. E essa fase eu acho que ditou muito daquilo que nós vivemos também hoje. Uhum. Foi mostrando um outro caminho. E pronto, e quando eu decidi que queria me vir embora, queria ir para a Inglaterra, eu lembro-me que nessa fase a coisa ficou assim um bocado, tu não sabias bem como é que ia ser, como é que não ia ser. Não sei se tu ainda te lembras como é que foi essa conversa. Mas o teres decidido que vinhas comigo Uhum. levou com que eu, claro, fosse, segundo a minha educação, teria que ir falar com os teus pais para comunicar o interesse de raptar, não, de levar, de levar os teus Raptar é a pais, palavra certa. levar a filha. Então, mas tu lembras disso? Lembras do facto de ter ido lá? Lembro-me, claro. Então fizemos um jantar e tudo mais. E foste lá à casa e falaste com os meus pais e eles também foram sinceros contigo. O que é que eles te disseram? O que é que a minha mãe te disse? Não me lembro. Lembras-te? Não. Ela... O que é que ela disse na altura? A minha mãe disse assim: olha, a minha Lúcia não sabe fazer nada. Foi? Não te lembras? Não.
Ou seja, não vais enganado. A minha Lúcia não sabe fazer nada. Isto porquê? Porque a minha mãe sempre tentou, não é? Com que nós fizéssemos as coisas em casa, o cozinhar e tudo mais, e o meu pai sempre dizia que não, as miúdas, deixa elas estudarem, as miúdas é para elas estudarem, elas não têm que fazer isto, eu faço, elas vão estudar. E então a minha mãe foi sincera, ela disse: Olha, a minha Lúcia não sabe fazer nada, ou seja, não venhas aqui depois dizer: Olha, está aqui a tua filha de volta, porque ela afinal não sabe fazer nada. Mas há uma história engraçada em relação a isso. Ainda bem que falas Ai. nisso. Que é, ah, a mim fazia muita confusão. Uhum. Fazia muita confusão. Hum, Uma mulher sim. com 28 anos, na altura que tu tinhas. E pá, como é que ela não sabe fazer nada? Enfim. Mas não era bem assim, eu não sabia isso. Porque eu lembro-me de viver juntos e tu ires lá à minha casa Uhum. e um dia testar-te na cozinha, lembras-te? Exato, e correu como? Epá, tiveste a sorte principiante. Então, nesse dia, o que é que aconteceu nesse dia? Nós Correu estávamos em muito casa, lembras-te? bem, correu muito bem. Eu fiz-te o melhor bifinhos com cogumelos que tu já comeste na tua vida. Fizeste-me um bife de peru. Com cogumelos, Não, era natas e com. cogumelos. Não, era com um bife de mostarda. Pois foi, é verdade. Lembro-me É verdade. perfeitamente. É Então, verdade. o que é que acontece? É que nesse dia, eu disse, pá, vamos lá Foi a minha testar, prima Lila que me deu a receita. vamos lá testar, vamos lá testar esta mulher, saber o que é que ela sabe fazer ou não. E eu já na minha casa, que sempre fiz tudo, epá, cheguei lá e disse, olha, então vamos comprar umas cenas e tu vais cozinhar em casa. Yeah. E eu vi a tua cara de pânico. Não é pânico, Não, qual não é pânico? pânico. Estavas em pânico do género. Como estávamos numa fase embrionária, pá, pronto, não queres desiludir. Não queres dizer que não sabes fazer, que não me disseste que não sabias. E Claro que então, não. epá, eu pensei, bom, vamos comprar pão, Uhum. vamos comprar as coisas todas que são precisas para fazer, o prato que ela quer cozinhar. Claro, eu disse logo qual era o prato que eu ia fazer, E o que que eu é que eu liguei fiz à com o minha pão? prima e a minha prima deu uma receita, minha prima Lila. Obrigada, Lila. Safaste, Lila, Safaste-me. posso dizer que tu safaste a situação da tua prima, claramente. Porque nesse dia, por incrível que pareça, nesse dia Correu bem. correu muito bem. Fizeste mesmo um grande prato e E almoçamos ali. então? Só que entretanto eu já tinha comido muito pão. Eu pensei, deixa-me só Exatamente. confortar a minha barriga, caso isto não corra bem, e pelo menos E já depois comi. querias repetir e já estava cheio. Pronto, é verdade. E nesse dia tiveste a sorte principiante e safaste. E correu muito bem. Correu muito bem, porque é assim, eu sob pressão trabalho muito bem. Trabalhas bem sob Já. pressão, claro. E Mas entretanto, pronto, já. e não é que eu não soubesse fazer nada, eu sabia fazer coisas para mim, não é? As minhas coisinhas, as minhas comidas, eu fazia para mim. Sim, Agora, sim. estar habituada a gerir Cozinhar para outras pessoas, não. cozinhar para outras pessoas, gerir uma casa, essas coisas eu não estava habituada. Mas também a minha mãe foi muito sincera. Foi o que a tua mãe disse na altura, Não então, te que tu lembras não nesse sabias, jantar? não me lembro. Disse que a minha filha não sabe fazer Minha nada. filha não sabe fazer nada. Ou seja, não estás a Não, levar. não estás a levar gato por lebre, vais levar aqui as coisas como elas são. E assim foi. E assim foi. Mas pronto, Mas e tu então. estavas tão apaixonado, né, amor? Tão obcecado, tão. Hã? Estava Que muito. pronto, eu levo mesmo assim. Eu levo assim mesmo e a gente juntos vamos crescer e vamos aprender, enfim. E é assim até hoje, E né? quando nós estamos super mega apaixonados, numa fase inicial, tudo brilha os olhos e tal. Hum, E entretanto assim foi. Eu fui para a Inglaterra, yeah. os primeiros 3 meses fiquei lá sozinho. Depois tu vieste. Exato. Passados 3 meses, então Uhum. é que foste comigo, porque eu tinha um emprego, depois foram os 3 meses para arranjar um sítio onde nós iríamos morar, Uhum. porque eu estava a morar na casa do Mi, que me recebeu e deu-me, sei lá, durante 3 meses eu morei com o Mi, um primo meu, e entretanto foi isso, nesta fase. E depois, quando a Lúcia veio, foi quando nós arranjamos a casa e foi quando nós, entretanto, começámos a viver juntos Uhum. pela primeira vez. E Exato. seria também para mim a primeira vez que eu estaria a viver junto com alguém. 24 ou 24 horas. Então seria um desafio mútuo e um desafio grande, porque para mim, como sempre vivi sozinho, para mim a minha independência era algo que Claro. era. Eu gosto do meu Do teu espaço, espaço. de estar sozinho, Uhum. de quando não apetece fazer nada, pá, ponho no meu sítio e estou bem. Então, o viver junto veio trazer também aqui uma aprendizagem nova, Uhum. de um olhar para mim também de uma forma diferente, Uhum. porque ao fim e ao cabo tinha que agora adaptar-me E partilhar. e partilhar um espaço, e não só, muito mais do que o espaço, Exato. começarmos então a partilhar a nossa vida. E foi, eu lembro-me perfeitamente
de quando chegaste, teres vivido ainda uma semana. Estavas uma semana com a minha mãe, não é? Ficaste Fiquei uma semana com a tua mãe. Passaste para a formação. Depois para a formação? Foi a formação. Foi a formação com a tua mãe durante uma semana. Depois fui para Leeds, ainda fiquei uma semana, acho eu, uma semana, ou já não me lembro, se foi uma semana ainda com a Sandra e com o Miguel. E Yeah. depois então fomos para o nosso ninho, como eu lhe chamo, Yeah. nosso ninho. Depois fomos para o nosso ninho, e é verdade. Então a nossa primeira casa que alugamos nessa altura, pá, aquilo era uma coisa minúscula, era um T0, não é? Tinha um quarto, tinha um uma quarto. sala e cozinha era no mesmo espaço. Uhum. E tinhas um quarto e uma casa de banho. Sim, Pá, era uma coisa era minúscula. suficiente para nós. Éramos só os dois. Sim, Exato. era mais do que suficiente para nós, mas era uma coisa minúscula, mas muito gira, porque era muito Ainda por moderna a cima era casa. era No tipo último no piso. último piso, Yeah, yeah. tínhamos assim uma visão para as estrelas. Era uma casa de facto muito gira nessa altura. E eu, entretanto, quando nós mudamos, eu já trabalhava, portanto continuava a trabalhar. Então eu tenho que contar esta história. Mas Não, qual história? Vamos voltar às perguntas? Vamos voltar às tenho que perguntas. contar esta história. Não, qual história? Não, amor, vamos voltar às perguntas. Essa Vamos história contar fica para outro dia. Não, ok, O vamos estudo do mercado, é isso que queres contar. a história do estudo de mercado. Temos que dizer às pessoas, a minha formação é marketing, não é? Temos que contar aqui, não é? Não A tua podes formação chegar- é marketing e comunicação, comunicação é de e facto. marketing. Tu não podes chegar aqui e contar a história sem um Sem um contexto. contexto, não é? Tem Ok, que ter esse é o contexto. contexto. Entretanto, o que acontece nesse dia é que um dia eu levanto-me, vou trabalhar. Eu pensei, bom, fui trabalhar, a Lúcia está em casa. Não, eu disse que eu ia às compras. Ok, disseste que ias às compras, portanto, a Lúcia vai às compras Hum. para a primeira semana, logo de nós termos mudado, os primeiros dias de nós Sim, termos foi no feito a segundo mudança. dia, acho eu. Yeah. Então nós não tínhamos nada ainda em casa para comer, nada disso. Então tu decidiste que ias às compras. Olha, sorriso nervoso. Então, o que é que acontece? É que eu fui trabalhar e eu volto do trabalho, sendo que tu tinhas ido às compras, eu volto do trabalho e pergunto-te, mas o que é que vamos jantar? E não havia nada em casa para jantar. Eu naquele dia disse, não, isto não me está a acontecer. Então, eu fui trabalhar o dia todo, eu volto a casa, não temos E nada ela para foi fazer às jantar. compras, não trouxe nada. E ela foi às compras, eu disse, mas tu foste às compras? Já fui. Então, o que é que andavas a fazer lá nas compras? Conta lá. O estudo do mercado. Eu fui fazer o estudo do mercado. Então, o que a Lúcia fez nesse dia, que foi às compras, Deixa-me com papel contar. e caneta na mão. Com papel e caneta. E havia dois supermercados, um ao lado do outro. E eu fui fazer a análise do preço. Onde é que era mais barato uma coisa, onde é que era mais barato outra. E depois não comprei nada. ainda expulsaram-me da loja quase. Disseram, olha, o que é que anda a fazer? Não pode fazer isso. Porque viram-te a tomar nota. Yeah. Claro, então nesse dia foi. Eu cheguei a casa à noite, depois do trabalho, depois de um longo dia de trabalho, eu à espera já que, pronto, a minha companheira vai fazer um grande prato para eu chegar e jantar. Não havia sequer ingredientes em casa. Digamos que nem ingredientes havia. Eu assim, mas se tu foste fazer nesse dia, pá, olha, eu disse, não, isto não me está a acontecer. Eu não estou mesmo a voltar a casa e chegar a casa e não ter nada para comer. Tipo. Então eu tive que sair ir às compras, vir para casa E cozinhar. e cozinhar eu. Ok? Então vejam lá como é que foi o início então da nossa relação a vivermos na mesma casa. Foi isto. Então, e foi aí que aos poucos começaste. Porque para ti também era a Tudo primeira novo. vez. Era a Verdade. primeira vez. Então também verdade será dita, ou seja, dita, É uma adaptação. era uma adaptação para ti. E, e a parte mais importante que eu costumo dizer é da mulher que não sabia cozinhar, que não sabia ter uma casa, que não sabia cuidar de uma casa, a mãe de 3. Tu Uau. és hoje, eu posso dizer que és uma mulher espetacular e que cuidas muito bem da nossa casa. Enfim, eu ensinei a Lúcia a cozinhar, é verdade, mas ultimamente Não, diz a verdade. Eu ensinei só. Quem cozinha sou lá em casa sou eu, não, né? eu ensinei-te a cozinhar, não é? O chefe és tu, não é? E o chefe sou eu, mas quem pratica isto Quem pratica sou eu. Então eu posso dizer que eu cozinho mais do que tu. muito mais do que eu neste momento. Sim. E é isso. Mas e como é que foi essa jornada para ti? Por exemplo, como é que foi a história? Porque nós vivimos em Leeds só nós, só eu e tu, o primeiro ano de nós lá estarmos. Mas muito rapidamente aconteceu algo diferente. Veio a Alicia, não é? É, Alicia. Mas como é que foi o Engravidámos. processo então? Que eu costumo dizer que nós não tivemos muito tempo de. Não tivemos muito tempo só nós os dois Sim. a fazer muitas coisas só nós os dois, Uhum. porque
depois de nós termos ido morar juntos, nós fomos morar juntos em maio de 2013 Uhum. e a Alicia nasce em maio de 2014, precisamente Verdade. um ano depois. Uhum. Ela nasce, então dá-se ali um processo diferente. E como é que foi para ti toda esta dinâmica? País novo, vida nova, ter que cuidar de uma casa, Uhum. estar com uma pessoa como eu, exigente e disciplinada por aí fora, enfim. Uhum. E daí, e depois a filha vir. Como é que foi para ti? Bem-vindos a uma conversa sem filtros e sem pudores. Um podcast de Lúcia Correia e Abdel Camará.